E aí, galera, beleza? Então vamos entrar aqui em reações de oxidação, que eu dividi em duas partes. Hoje a gente vai falar das oxidações energéticas, na próxima aula a gente vai falar da oxidação branda. O nome já diz o que é o que. Tá? Antes da gente começar, para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vem comigo que a gente está terminando essa parte de reações já. E que é praticamente o fim da matéria. O que é uma oxidação? E veja que a gente está falando aqui de oxidação. A gente não está falando de reação de oxirredução, que nem a gente falava lá na inorgânica. É porque não está acoplado aqui uma oxidação e uma redução? Não é bem assim. Na verdade, em geral, está acoplado sim. Mas é que a gente está trabalhando aqui na orgânica, a gente tem como foco a nossa molécula orgânica. Nosso composto orgânico. Então a gente vai falar que uma reação de oxidação tem tudo a ver com oxigênio. É quando o nosso composto orgânico está ganhando oxigênio. Então tem aumento no número de átomos de oxigênio na nossa molécula de interesse. Tá? Ela pode ser energética ou branda. Na aula de hoje a gente vai falar das energéticas. A energética, para acontecer, ela precisa de uns agentes oxidantes fortes. Os mais comuns são esses dois aqui, K2CR2O7 e KMNO4. Então, o KMNO4 a gente até viu bastante lá para trás. Lá nas reações de oxirredução era bem comum aparecer isso aí. Acho que a gente fez alguma coisa que tinha K2CR2O7 também. Não acho que você precise decorar a fórmula de cada um deles. O KMNO4 eu acho fácil, mas enfim, o que você precisa saber, cromo, manganês. São dois oxidantes bem fortes, são os principais. Isso acontece em meio ácido. Geralmente na presença de H2SO4. Temperaturas bem altas e na presença de oxigênio nascente. Que a gente representa por um oxigênio aqui entre colchetes. O que é um oxigênio nascente? Isso não existe de verdade, tá? Mas a gente diz que é o átomo livre de oxigênio. E ele é extremamente reativo. Então, por isso que ele não existe de verdade. Na hora que ele se forma, ele já acha alguma coisa para ele oxidar e entra na molécula. Você não vai encontrar nada com oxigênio livre. Né? O2 não é oxigênio livre. Isso é gás oxigênio. Beleza? Então, a oxidação, um dos maiores usos dessa oxidação, a gente usa para determinar a posição de uma insaturação. Por quê? Você vai ver, a gente não consegue ver no microscópio, pega ali, é um composto, a gente sabe exatamente, né? Pega um líquido lá, sei exatamente tudo que tem ali. Não é bem assim, né? Se a gente sabe, porque alguém determinou antes. E daí isso, como que determinaram? Podem ter usado, sei lá, cromatografia, algum equipamento forte para isso. Existem equipamentos que vão determinar exatamente quais átomos você tem ali. Mas, como é que a gente vai saber? A gente viu reação que podia identificar a presença de dupla ou não. Mas como é que a gente vai saber se a gente está falando de por exemplo, CH2 dupla CH, CH2 CH3, ou se a gente está falando de um CH3 CH dupla CH CH3. As propriedades químicas deles são bem parecidas. A gente pode usar uma oxidação para descobrir com qual dos dois que a gente está. Então vamos começar aqui falando da oxidação em insaturados, que é para isso que serve.
A gente vai quebrar, vai fazer uma quebra de cadeia nessa insaturação. A gente vai quebrar, tirar fora aquela insaturação, vai quebrar a cadeia. E aí vai ter oxidação no carbono, em cada carbono que fazia parte daquela insaturação. E também vai ter oxidação dos hidrogênios que estavam ligados naquele carbono. E ainda, no caso de uma tripla ligação, além de ter a oxidação ali, a gente vai colocar um OH a mais. Nossa, tanta coisa, parece complicado. Não, tranquilo. Ó, vamos usar aqueles mesmos compostos lá? O buteno ali. Então, primeiro, CH2, CH, CH2, CH3. Ele vai reagir com oxigênio nascente. O que esse oxigênio nascente vai fazer? Uma quebra aqui. E vai formar aqui nas duas ligações entram O e ele vai oxidar também os hidrogênios. E o outro lado ali, ó, esse aqui vai formar C dupla O, OH, CH2, CH3, tá? Isso não é tão comum, porque em geral acontece mais em carbono secundário, beleza? Né? Isso aqui é um composto meio esquisito, mas existe. Né? A gente já viu. Viu? Eles formam esses dois compostos. E se a gente tivesse o outro que era parecido? Era... Opa, faltou aqui. Era só um pouquinho que deu um problema na caneta aqui. Ai. Tá. Era esse aqui. CH3, CH, dupla, CH, CH3. Faltou balancear, né, a equação aqui para dizer quantos oxigênios nascentes tinha. Mas enfim, fazemos dessa vez. Oxigênio nascente, quebrou aqui. Vai formar CH3C. Tinha a dupla aqui, oxidou. Tinha um H aqui, oxidou esse H também. E do outro lado, CH3, C, dupla, oxidou. H, oxidou. Tá? Então, para cada molécula entram 1, 2, 3, 4 oxigênios nascentes. Beleza? Tranquilo? Então, oxidação em insaturados, o que vai acontecer é quebrar ali a dupla e trocar por uma dupla O. E vai colocar o oxigênio ligado nos hidrogênios deles também. E ficou isso aqui. Só mais um minutinho. Espera aí. Ficou marcado aqui. Enfim. Se tiver uma tripla, né, entra um OH. Se tiver, por exemplo, CH3, C,
tripla CH. Vou fazer melhor. CH3 aqui. Reagiu isso com oxigênio nascente, vai acontecer o quê? Vai quebrar a tripla. A gente consegue pôr uma tripla O no lugar? Não dá, né, galera? Não dá. Então vai ser CH3, C, não tem tripla O, mas tem dupla O. Ficou uma ligação aberta. O que a gente vai colocar? Um OH. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Beleza? Mas, então foram 4 aqui também. E da onde vem esses Hs, né? Porque OH entrou e não tinha H para entrar aí. Claro que tem. Lembra que precisa ter um ácido forte? O meio tem que ser ácido. Meio ácido significa que tem H+ sobrando. Ó. Tinha esse H2SO4 lá. Tá? Vou passar aqui para a gente fazer aqui que tá em branco. Tem um outro exercício que eu já vi em alguns lugares, que é interessante. Você tem por exemplo, na oxidação de um alceno, a gente obteve-se ácido acético e ácido propiônico. Ácido acético, CH3. C, dupla O, OH. Né? E ácido propiônico é o C, dupla O, OH, CH2, CH3. Ele quer saber de que alceno que veio isso aí. Tranquilo, né? Isso aqui era uma dupla. Então era CH3, C, dupla, com o outro C. CH2, CH3. E esse OH vem aqui? Não, né? Ele também foi oxidado aqui. Né? É um alceno que ele queria. Então é só pôr H. Tranquilinho, né, galera? Tranquilo. Então, podemos seguir com a matéria? Que eu vou ter que voltar aqui. Então, vamos falar. Já falamos da oxidação em insaturados, né, em hidrocarbonetos insaturados, principalmente alcenos e alcinos. E agora vamos falar de oxidação em alcoóis, que vai depender de qual carbono onde vai estar essa hidroxila. Dependendo de como for esse carbono, é diferente a oxidação que acontece. E ela é utilizada também para a mesma coisa do anterior, que a gente via para ver qual é a posição da dupla, né, da insaturação. Aqui a gente usa para ver qual é a posição do nosso grupo OH, para a gente ver se é um álcool primário, secundário ou terciário. Então vamos começar vendo a oxidação em alcoóis primários. Ela vai acontecer em 2 etapas. Primeiro a gente tem uma oxidação parcial, que vai formar um diol instável, e esse diol depois vai formar um aldeído. Depois a gente vai fazer a oxidação do aldeído e transformar num ácido carboxílico. Isso em álcool primário. Então vamos fazer com o etanol. Tá? Ele foi oxidado. Olha, ele faz uma oxidação parcial e forma um diol instável. Então ele é
ele vai formar um diol. Ele vai fazer isso aqui. Então, ele oxidou um hidrogênio a mais ali só. OH. Isso aqui é um diol, mas é um diol instável, né? Diol no mesmo carbono normalmente é instável. O que isso vai acontecer? Vai ter a reação aqui, uma desidratação. Isso vai liberar água e vai ficar o quê? Um aldeído, né? CH3, dupla O, H. Beleza? Então, quando você oxida um álcool primário, você vai oxidar só um hidrogênio, vai ser uma oxidação parcial, vai oxidar só um hidrogênio do carbono ligado ao OH. E daí você forma esse diol que vai se transformar em aldeído. Aldeído é oxidável também, a gente vai ver mais para frente. Mas o aldeído é oxidado e forma um ácido carboxílico. Não vê que não é super simples oxidar um aldeído, mas acontece. Bem simples, né? Aqui, não é simples fazer na prática, mas aqui oxidou um aldeído, só vai entrar um oxigênio aqui. Você vai ter o ácido carboxílico. Então, não dá para esquecer. Tem um álcool primário, entra um oxigênio ligado num hidrogênio ali do carbono ligado no OH. Vai formar diol instável. Diol desidrata e forma aldeído. Aldeído vai oxidar de novo e formar um ácido. E por que é diferente de tudo? Porque um álcool secundário não forma aldeído. Numa oxidação parcial vai formar o diol instável também, mas ele vai formar dessa vez cetona. E cetona é resistente à oxidação. Ela não vai oxidar. Então, num álcool secundário, não dá para fazer com 2 carbonos, né? Vai ser aqui, reagindo com oxigênio, a gente vai oxidar ali o carbono ligado à hidroxila. Isso vai formar um diol instável. CH3, CH3, OH, OH. O diol instável desidrata, vai formar água, e aqui ficou uma valência livre, vai formar uma cetona. Viu que a gente consegue diferenciar se a gente está falando de um aldeído ou de uma cetona. O aldeído, no fim das contas, aliás, de um álcool primário ou secundário. O primário vai formar lá no final, vai formar um aldeído que vai formar um ácido. O secundário vai formar uma cetona. Por isso a gente consegue diferenciar. Até porque, se um ficasse em aldeído e o outro em cetona, ainda não tinha resolvido o nosso problema, né? Dependendo de como que você está fazendo para identificar, né? Você pode ter um aldeído e uma cetona que são isômeros. E em terciários, tranquilo. O terciário é resistente à oxidação. Não tem como formar um diol instável. Então ele não vai oxidar de jeito nenhum. Como é que ele vai formar um diol instável? Se ele está ligado num carbono assim. Ele é terciário se estiver ligado num carbono terciário.
vou oxidar aqui, se oxidar um álcool, é colocar um oxigênio num hidrogênio ligado no carbono que está ligado à hidroxila. Nossa, parece tão complicado, né, falando assim, mas ele não tem hidrogênio, não dá para oxidar, não dá para formar o diol instável, ele não oxida, ele é resistente. Beleza? Além disso, a gente pode utilizar a oxidação para diferenciar aldeídos e cetonas. Bom, a gente já viu isso, né? Aldeído vai acontecer o quê? Vai oxidar e vai virar um ácido. Desculpa. Vai virar um ácido carboxílico. A cetona não são oxidadas. Cetonas não são oxidadas, então a gente consegue diferenciar isso aí, tá? Agora, a oxidação de aldeídos é um pouquinho complicado. Eu acho que não precisa gravar tudo não, tá? A gente tem dois métodos que são conhecidos por reagente de Tollens e reagentes de Fehling. O reagente de Tollens é uma solução. Talvez seja legal você lembrar que Tollens é com prata e o Fehlings é com cobre. Então ele pode ser oxidado ou por prata ou por cobre. Tá? No Tollens você vai usar uma solução amoniacal. Então vai ter amônia e vai ter óxido de prata. A prata vai ser reduzida, né? Esse óxido de prata, a prata vai estar na forma de Ag+, e vai ser reduzida para Ag0, né? Prata. Prata metálica, também conhecido como espelho de prata. Então, se você ouvir falar de uma reação que forma espelho de prata, em geral a gente está falando do reagente de Tollens. Que a gente vai oxidar o carbono da carbonila, como a gente já viu. Tá? A reação é algo complicadinho, mas a gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, aqui, CH3, COO. Opa, aqui já é o resultado final. H. Você tem esse aldeído e ele vai estar misturado, entre outras coisas ali. O que você vai ter é Ag+, vai ter, que veio lá do óxido de prata, vai ter NH3, que está na solução amoniacal, e vai ter água, que é quem vai ceder aí esse oxigênio. Vai formar o nosso ácido carboxílico. O Ag+, vai ser reduzido. Se está oxidando isso aqui, está reduzindo o outro. Vai formar também NH4+, e é isso aí. Ó, está vindo do H2O, os dois hidrogênios dele estão entrando aqui. Opa, estão entrando aqui no NH3 e formando NH4. E o oxigênio entra lá, tá? Basicamente, reagente de Tollens aqui, nada diferente do que a gente viu ali. Só é uma reação específica para oxidar aldeído. Precisa de prata, precisa de amônia. Beleza? E tem o reagente de Fehling, que ele precisa de uma solução aquosa, tem que lembrar aqui, de cobre. Então ele vem do CuSO4 num meio básico que é formado por isso aqui é o tartarato de sódio e potássio. Mas ele está ali só para formar um meio básico. Ele vai ceder hidroxila. Nisso aqui vai ter uma redução do cobre, vai formar Cu2O, que fica uma cor vermelha. E isso vai oxidar, e vai conseguir oxidar o carbono da carbonila, igual que a gente tinha visto. Então é isso aí. A reação, não precisa decorar como faz a reação, não. Mas essa é simples, né?
é cobre. E as hidroxilas que vieram lá do tartarato. Tá? Só saber isso aí, que isso aí vai formar o ácido, porque é aqui que vai ser oxidado e vai formar Cu2O e água. Né? Basicamente, dos OH aqui, ele vai ceder oxigênio para cá e o resto ele vai usar para formar Cu2O e água. Beleza? Eu sei, meio complicadinho lembrar esses nomes, Tollens, Fehling. Não, assim, não acho que você precise decorar essas coisas não. Mas é importante a gente dar uma passadinha, né? Só para se você ver esse nome lá, você vai ver, tem a ver lá com o que mesmo? Tem, pelo menos você tem uma ideia da onde que veio. Né? Você conseguir relacionar, lembrar, tem a ver com oxidação, tem a ver com oxidação de aldeído, tem a ver com oxidação de aldeído, prata e cobre. Se souber todas as informações, maravilha. O mais importante é saber que aldeído oxida, cetona não oxida. Beleza? E a gente tem a última coisa aqui, a oxidação em alquilbenzeno, que é um pouco diferente. Alquilbenzeno nada mais é do que um benzeno que tem um radical alquila ligado, né? Um radical normal, dos primeiros que a gente vê. Vai ser uma oxidação na cadeia lateral dele. Né? Vai ser lá o carbono que está ligado ao aromático oxida e vai formar um grupo carboxila. Então, ó, o mais simples de todos é isso aqui. Ele vai reagir lá com o oxigênio nascente, vamos ser com 3, e vai oxidar aqui. Vai formar formou aqui um grupo carboxila, formou um ácido. Beleza? O que mais que forma? Só ver o que sobrou, vai sobrar água. Beleza? Tinham 3 oxigênios, 1, 2, 3. 2 hidrogênios foram daqui para cá, formou essa água. Tranquilo, né? Mas e se eu tiver esse aqui? Vou reagir também com 3 oxigênios e vou formar isso aqui, certo? Errado! Você achou certo porque você não prestou atenção, que é o carbono ligado ao aromático que oxida. Então, aqui é esse carbono aqui que está oxidando. Esse carbono, o que ele vai formar? Vai formar C-OOH. Sempre, sempre, sempre forma carboxila quando você está oxidando o alquilbenzeno com O nascente. Mas e agora? O resto vai formar o quê? Forma CO2 e água. Tá? E aí? Bom, aí você pode fazer aqui a água
são dos hidrogênios que esse aqui perdeu. Mas esse também perde hidrogênio, né? Então você tem que ver certinho. Ó, esse perdeu 1, esse perdeu 3. Então, são duas águas. Tem 2 vezes 2, 4. No CO2, quantos oxigênios que entraram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, sempre vai oxidar quem está ligado no anel benzênico. E o resto vai virar CO2 e água. E não ache que você não sabia, não tinha ideia desse CO2 e água. Isso você aprende desde muito tempo atrás, e a gente vai ver direito na próxima aula, de combustão, que quando a gente queima coisas, a gente vai formar CO2 e água. Beleza? Então, essa parte de oxidação era isso aí. Próxima aula a gente termina a oxidação, mais uma aula de reações para a gente terminar aí as reações. Beleza? Então, galera, eu sei, essa aula aqui é uma das mais complicadas do curso inteiro, mas eu acredito que se você acompanhou tudo desde lá de trás até agora, você tem uma boa base para ter entendido direitinho. Beleza? Na dúvida, enche de O nos carbonos ali. Ah, carbono perto da dupla, ou carbono perto do radical, do grupo funcional que está acontecendo isso. No caso de anel benzênico, sempre no carbono do benzeno. Beleza? Não no carbono do benzeno, não. Carbono ligado ao benzeno. Nenhum do carbono do benzeno, de jeito nenhum. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Dúvidas? Entra lá no site da Cultive, pega o material, vai lá no fórum, dá uma olhada nas dúvidas dos colegas, deixa a sua dúvida lá. Vamos resolver isso aí. Tá terminando. Força! Beleza? Então é isso aí, galera, e até a próxima!